existe um alívio para quem busca. Vinde a mim, vinde a mim. Nós não podemos estar parados. Deus diz para ir até Ele, para ir até Ele. E muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados e parados, inertes, só reclamando. Mas Jesus Cristo diz, vinde, vinde até mim. Quem está cansado e sobrecarregado. E eu fui buscando a respeito dessa palavra e eu cheguei até o livro então de Samuel, que é o texto que eu gostaria de ler para vocês. 1 Samuel. Essa mensagem é para todos que estão cansados nessa caminhada, desse processo, que precisam de um renovo do Senhor, de um toque do Senhor nesse dia. E eu gostaria de falar sobre aqueles que andavam cansados e sobrecarregados junto com Davi. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 8, a partir do 8. Que diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançarei eu? Respondeu o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Davi, um homem ungido de Deus, ele estava indo guerrear, e junto com ele os 600. Depois da caverna de Adulão, quando ele saiu da caverna de Adulão, até chegar esse momento aqui que nós lemos, já se passaram 4 a 6 anos. Quando a gente pensa que Davi saiu da caverna, pronto, agora, né? Tudo vai começar. Agora as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Agora eu fui ungido rei, então agora eu vou reinar. Na verdade, tudo que aconteceu foi Davi travando guerras e guerras, batalhas e batalhas a favor do povo de Israel. Mas chegou um tempo, e durante esse processo eles já não eram mais 400, eles já eram 600. E numa das batalhas, 200 ficaram para trás porque estavam cansados. E não era a primeira guerra que esses 200 estavam cansados, era a segunda vez que esses 200 já haviam ficado para trás, porque estavam cansados, sobrecarregados, não conseguiam mais atravessar o riacho. E Davi e os 400 foram guerrear. E me parece muito parecido com a nossa vida hoje, as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas, e algumas vezes nós nos sentimos cansados e sobrecarregados nesse processo. Mas nós temos aqui nos perguntar por que estamos cansados. Por que chegamos no final da semana e a semana passou tão rápida? Por que estamos chegando no final do ano e a gente está cansado? Por que existem algumas lutas que nos cansam de maneira que a gente fica inerte, fica parado, a gente não tem mais forças? E aí então existe uma resposta. Existe uma resposta e essa resposta está um pouco antes, no livro de 1 Samuel 27. Deus nos responde por que aquelas pessoas estavam já cansadas e sobrecarregadas de guerrear as suas lutas. Capítulo 27, versículo 1, diz bem assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da tua mão. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com eles estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate.
Habitou Davi com Aques em Gate, ele e os seus 600 homens, suas famílias e suas mulheres. Versículo 4. Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi é lembrado e muito famoso por ter matado Golias, um filisteu que era inimigo do povo de Deus. E Davi então matou Golias. E Davi estava neste momento com medo de Saúl. E por medo de Saúl, ele tomou uma decisão. Davi, toda vez que tinha alguma dúvida, ele ia e perguntava ao Senhor: Senhor, eu vou nessa luta, eu vou nessa batalha, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele perguntava ao Senhor o que ele deveria fazer, para onde ele deveria ir. Nós lemos o capítulo, nos primeiros versículos da história, nós vemos que Davi tinha perguntado ao Senhor: Senhor, eu vou nessa batalha, eu vou ir. E Deus disse: vai e você vai conquistá-la. Tudo aquilo que vocês perderam. Aqui Davi sentiu medo e ele disse consigo mesmo. Ele não falou com o Senhor. Ele perguntou a si mesmo. Ele, homem, perguntou a si mesmo. Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saúl. Primeira coisa, Davi disse. Ele declarou. Ele lançou uma palavra. Pode ser que algum dia eu caia nas mãos de Saúl. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Pode ser que algum dia Deus deixe de me proteger. Pode ser que algum dia Deus não cumpra com a promessa dele, porque aqui Davi já tinha sido ungido rei. Lá com seus 15, entre 15 e 17 anos de idade, ele havia sido ungido rei. E ele sabia muito bem disso. Mas aqui a dúvida entrou no coração dele. Pode ser que o meu inimigo me mate. Ele declarou e lançou uma palavra. Medo foi gerado no coração dele. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir. Para onde? Davi fugiu para a terra do inimigo, do povo de Deus. Ele estava junto com os israelitas. E em cada guerra eles matavam os filisteus porque era inimigo. E agora ele estava com medo do inimigo dele. Conversou consigo mesmo, não com Deus. E teve uma brilhante ideia. Vou para o meio do povo inimigo. E ele foi e habitou junto com os filisteus. Em Gate, que era uma das principais cidades dos filisteus, cidade de Golias, do inimigo que ele mesmo matou. Quantos de nós fomos ungidos? Temos a promessa do Senhor. E ao invés de perguntar para o Senhor, Senhor, será que eu devo batalhar, entrar nessa guerra? Senhor, qual direção eu devo tomar? Não, eu tiro as ideias da minha própria cabeça, da minha própria mente, pergunto a mim mesma. Não pergunto ao Senhor, lanço uma palavra, medo é gerado no meu coração, eu deixo entrar o espírito de medo e a palavra nos diz que nós não devemos ser guiados por espírito de medo algum. E ele vai para o povo inimigo, lutar junto com o povo inimigo contra o povo dele, de Israel. E quantos de nós estamos nos juntando com aqueles que são contra o povo de Deus? Estamos caindo em ciladas do inimigo. Davi não perguntou ao Senhor. Ele teve medo e buscou refúgio no inimigo. Quando foi que nós estamos dando mais ouvido, temos ouvido mais o inimigo do que a Deus? Porque o inimigo é que lança essas setas na nossa mente.
de que nós não devemos andar com certas pessoas, que nós devemos sair de certos ambientes. E o medo é gerado no nosso coração e nós nos esquecemos das promessas que o Senhor uma vez fez para nós. E estamos agindo como Davi agiu, movidos pelo medo, tomando decisões erradas que nos afastam de Deus e do propósito de Deus para a nossa vida. Porque o que aconteceu aqui com Davi, ele foi distanciado, se distanciou da promessa de Deus para a vida dele. E ele e os 600 foram morar junto com os filisteus, na terra de um povo que matava o povo de Deus. Porque ele estava com medo de Saul. Medo de Saul. E o medo nos leva a buscar muitas vezes abrigo em lugares que são contrários à nossa própria fé. E nós tomamos então decisões precipitadas, nos isolamos e buscamos refúgio, como Davi, que buscou refúgio num povo inimigo do povo de Deus. Nós buscamos muitas vezes refúgio em lugares que não agradam ao Senhor. Em lugares que não agradam ao Senhor. Somos guiados pelo medo. E aí, quando somos guiados pelo medo, ficamos cansados e sobrecarregados, porque nós saímos debaixo da proteção das mãos do Senhor. Porque estamos agindo como Davi, que teve medo. E sabe, meus irmãos, quando nós nos movemos pela nossa própria mente, ou por uma ideia que o inimigo lançou na nossa cabeça e a gente dá ouvidos ao inimigo, e nós então saímos da presença do Senhor, perdemos as promessas do Senhor, existe um preço que nós pagamos por estarmos no lugar errado. Davi não estava no lugar certo. Davi, quando saiu da caverna de Adulão e começou a guerrear a favor do povo de Israel, chegou um momento que ele, gente, o que eu estou fazendo? O Saul vai me matar, eu tenho que fugir. E quantos de nós estamos fugindo e estamos parando em lugares errados? E existe um preço por estar no lugar errado. Davi e os seus 600 foram parar na cidade de Ziclag. E lá eles começaram a guerrear batalhas que não eram deles. Davi e os 600 começaram a lutar junto com os filisteus contra o povo de Israel, a matar mulheres, homens e crianças israelitas. Davi estava travando guerras e batalhas que Deus não chamou para guerrear. Porque um dia ele teve medo, um dia ele teve dúvida, e um dia ele deixou de acreditar que ele era um ungido de Deus e que Deus tinha promessas para a vida dele. E ele pagou um preço, e pagou um preço caro por isso. Um preço caro. E esse preço foi gerando cansaço, foi gerando confusão e perda do propósito da vida de Davi. Não existia mais propósito na vida dele, porque agora ele estava junto de um povo que guerreava e matava o povo de Deus. Porque um dia ele tomou uma decisão que não foi uma decisão que Deus tomou para a vida dele. E nesse processo de guerrear aquilo que Deus não mandou, ele perdeu algumas coisas pelo caminho. E nós vamos ver algumas coisas que Davi, ele foi perdendo pelo caminho. Davi, depois que ele teve a brilhante ideia de se juntar ao povo filisteu e começou a lutar junto com os filisteus contra o povo de Israel, teve uma das batalhas que ele estava indo com o povo filisteu e os príncipes falavam assim: eu não quero Davi e os seus 600 comigo, porque ele era do povo de Israel, lutava contra nós. Vá que no meio do caminho ele resolva mudar de ideia. Eu não quero lutar junto com Davi. E mandaram Davi para casa,
para Ziglag, que era onde ele e os 600 moravam. E quando eles retornaram para essa cidade estava devastada, porque os amalequitas tinham saqueado tudo que era deles, haviam levado os filhos, as esposas, todos os bens. E eles estavam devastados, porque eles não tinham mais nada. Sabe por quê? Porque eles foram guerrear uma guerra que não era deles. E quando nós na nossa vida, entramos em guerras que não são nossas, nós nos cansamos no meio do caminho. E no meio desse caminho, quando nós saímos debaixo da presença do Senhor, das promessas, quando deixamos de acreditar no Senhor, nós perdemos muitas coisas. Assim como os amalequitas saquearam tudo que era de Davi e os seus 600, o inimigo também saqueia muitas coisas na nossa vida. Enquanto estamos lutando guerras que não são nossas, que Deus não nos chamou para guerrear, nós nos cansamos. E quando voltamos para casa como Davi voltou, nós perdemos o nosso casamento, nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos nossa saúde, nós perdemos uma mente sã, porque estamos devastados e cansados. Como aqueles 200 que não tinham mais força para seguir junto com Davi, para guerrear. Provavelmente eles disseram: Davi, a gente vai ficar aqui, a gente está cansado, a gente não aguenta mais. Porque eles estavam lutando, luta após luta, guerra após guerra. Fazendo coisas que Deus não havia pedido para eles fazerem. E quantos de nós estamos fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer? Quantos de nós estamos cansados? Queremos desistir no meio do caminho. Meus amados, quantos já desistiram da igreja? Às vezes a gente conversa aqui, gente que está cansado de pastor, gente que está cansado dos irmãos em Cristo. Gente que está cansado até de Deus. Culpando Deus das guerras que estão travando, sendo que Deus nunca mandou travar aquela guerra, nunca mandou entrar naquela batalha. E um dia, por medo, um dia resolvemos declarar uma palavra que a gente não aguenta mais, não vai dar certo. Quando a gente fala que nada vai dar certo, nós estamos falando: Senhor, aquilo que tu prometeu não vai se cumprir. Aquilo que tu fez na cruz por mim, de nada valeu a pena. A gente tem que parar para pensar nas palavras que nós estamos declarando, porque estamos abrindo brecha para o inimigo colocar medo de voltar para o Senhor, medo de travar algumas guerras que Deus mandou a gente travar. Quando estamos cansados e sobrecarregados, não foi porque nós estamos cansados por lutas que Deus mandou a gente lutar, mas pelas lutas que nós entramos, que Deus não mandou a gente entrar. Entenderam? Traduzindo, nós enfiamos os pés pelas mãos e culpamos Deus. Culpamos a igreja, culpamos os irmãos. Desistimos do corpo de Cristo, desistimos de Deus. E ficamos cansados, com a mente esgotada, sobrecarregado. E ficamos no meio do caminho. E existe consequência para isso, por isso. O povo que estava junto com Davi, quando voltou para casa, que não era a casa deles, que eles estavam onde não deveriam estar, perderam todas as coisas. E sabe o que aqueles que andavam com Davi fizeram? Nós não vamos ler o texto aqui porque são muitos versículos. Começaram a culpar Davi. A culpa é tua.
por a gente agora estar sem filho, sem marido, sem casa, sem esposa. A culpa é tua. Sabe que a culpa nunca é nossa, né? A culpa nunca é minha. Não, a culpa nunca é minha. A culpa sempre é do outro. A culpa sempre é do pastor, é sempre da ovelha negra. A culpa é sempre daquele da família. A culpa é do meu marido. A culpa não é minha. A culpa é sempre do outro. Vocês já pararam para perceber? Esses dias eu estava conversando com o Tarso e a gente estava entrando numa conversa assim, não, peraí, gente, peraí. Nem sempre a culpa é do outro, só do outro. Às vezes eu tenho uma parcela de culpa, isso se a culpa não for toda minha ainda. Então aquele povo culpava Davi por tudo que havia acontecido. E aí então chegamos naquela luta que Davi entra junto com 600 e os 200 ficam, os 400 vão guerrear. Era a luta que Davi perguntou, Senhor, eu vou batalhar? Porque quando eles voltaram para a cidade, tudo havia sido saqueado pelos amalequitas e Davi e os seus 600 foram lá buscar o que eles haviam roubado. E Davi perguntou, Senhor, eu vou, vai lá. Vejam que aqui agora Davi perguntou. Por que será que tem vezes que a gente pergunta para Deus e tem vezes que a gente não pergunta para Deus? E aqui ele perguntou para Deus, Deus diz, vai que tu vai ser vitorioso. E ele foi vitorioso. E por que ali, aquele momento que ele teve medo de Saul e que ele fugiu para a terra do inimigo, ele não perguntou para Deus, Senhor, eu vou para as terras dos filisteus? Eu vou morar no meio do povo que Golias morava? Ali ele não perguntou. E passou 1 ano e 4 meses junto com os filisteus. E nesse momento que os 200 estão cansados e sobrecarregados e que vão buscar aquilo que os amalequitas haviam roubado, 200 ficam para trás. E muitas coisas a gente perde no caminho, mas Deus não nos abandona. E a gente vai ver nesse texto de 1 Samuel 30, 24, que Deus não abandonou aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, aqueles que não conseguiam atravessar o ribeiro, aqueles que não foram buscar as suas esposas, os seus bens, os seus pertences. Pois Deus reservou a parte daqueles, reservou os despojos da guerra, também aqueles que ficaram cansados. E eu gostaria de ler com vocês o capítulo 30, versículo 21, a partir do 21, que diz assim: Então Davi chegou com seus 200, chegou aos 200, que estavam cansados, que não puderam segui-lo, que ficaram ao ribeiro, não puderam segui-lo ao ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi se aproximou, saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos dos despojos que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e que vá-se embora. Os 400 que foram guerrear junto com Davi, disseram para Davi: Não, só devolve as esposas desses 200 aí cansados, eles não merecem nada. Eles não merecem nada do que a gente conquistou lá, pegando os amalequitas, o que era nosso. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com as bagagens, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Até aí. Vejam que aqueles que andavam com Davi, era só os santos, né? Eram só os bons que estavam com Davi. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eram homens, ali haviam alguns homens maus.
Davi era o rei de Israel. Ainda não tinha sido, decretado rei, mas ele sabia que tinha sido ungido rei. Nós temos um rei que é Jesus Cristo. E muitos, infelizmente, entre nós, vão ser maus e filhos de Belial, que vão olhar para os cansados e sobrecarregados e vão dizer para estes que eles não têm o mesmo direito, porque eu que luto, eu que guerreio, eu que estou travando batalhas, eu tenho mais direito do que aquele que está cansado. Isso é o que está acontecendo aqui, isso é o que está nos dizendo. E quantos de nós, muitas vezes, nós estamos cansados, sobrecarregados e nós não vamos ter o mesmo direito dos despojos com aqueles que foram para a guerra? Davi disse que aqueles teriam o mesmo direito, parte igual para aquele que guerreou e para aquele que um dia também se cansou. Mas eles guerrearam também, mas um dia eles se cansaram. Nós guerreamos as nossas lutas também, mas um dia nós nos cansamos de algumas lutas, de um casamento, de um filho, do trabalho. Do que nós andamos cansados? Do que nós andamos sobrecarregados? Que lutas que a gente tem buscado travar, que está nos cansando e nos sobrecarregando? Será que Deus mandou a gente travar essas lutas? Que nos manda por caminhos que não são do Senhor e que muitas vezes nos jogam para o lado inimigo, achando que estamos fazendo muitas vezes o bem e não estamos fazendo o bem. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando a gente der por conta e voltar para nossa casa, a gente pode ter perdido muita coisa no meio do caminho. Porque existe a consequência. Davi teve a consequência de ter pego um caminho errado. E nós vamos, infelizmente, sofrer as consequências por caminhos errados que nós tomamos. Mas Davi foi vitorioso. E aqueles 200 cansados e sobrecarregados também alcançaram a promessa. Jesus, que é o nosso rei, está dizendo, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, ainda assim a gente faz parte de um exército. Aqueles 200 faziam parte de um exército. Não é porque no momento que eles estavam cansados e sobrecarregados e tristes, ainda assim eles faziam parte de um exército. Nós, cansados e sobrecarregados, continuamos fazendo parte do exército de Cristo Jesus, amém? Nós continuamos herdeiros da promessa. Nós também vamos receber dos despojos da vitória na cruz do Calvário. Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz do Calvário. E mesmo nós tomando alguns caminhos errados, tortuosos, mesmo com medo, cansado, sobrecarregado, Jesus já levou na cruz. E nós nessa guerra vamos receber os mesmos despojos. Descansar, meus amados, não é desistir. É confiar que o Rei luta por nós. Porque mesmo aqueles que estavam cansados, Davi foi e lutou. Davi foi e guerreou. E trouxe de volta a família, os filhos, as esposas. Nós precisamos crer que cansados e sobrecarregados, Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, vai trazer a nossa família, o nosso trabalho, o nosso emprego. Vamos ter retorno na nossa situação financeira, porque nós vamos ter a mesma parte daqueles que não se cansaram. Porque Jesus Cristo já conquistou a vitória, amém? Por todos nós, Nós só precisamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor e não desistir. E eu gostaria de finalizar, meus amados, lendo junto com vocês o livro de Isaías. O
livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Versículo 28, que diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços se exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados, Davi entrou em algumas roubadas na vida dele, por escolhas dele mesmo. E eles voltaram vitoriosos. E logo depois, não vou ler com vocês, mas logo depois Saul foi morto em guerra. Davi voltou para Israel e foi coroado rei de Israel, de uma parte de Israel somente. Ele já tinha uns 30 anos, em torno de 30 anos. Ele recebeu a promessa com aproximadamente 15, 16 anos de idade. E ele foi se tornar rei com seus 30 e poucos anos de idade. E ele foi se tornar rei de todo Israel perto dos seus 40 anos de idade. Ele passou pela caverna, ele passou pela terra do povo inimigo, ele passou por muitas guerras e batalhas, ele perdeu a família, mas Deus foi sempre com ele, até ele ser realmente, de fato, ungido rei de Israel. Nós temos um rei. Nós temos um rei que trava as batalhas junto conosco. E nós precisamos dar glórias a Deus pela presença de Deus na nossa vida. E que nós venhamos a perguntar ao Senhor: Senhor, eu devo ir? Eu devo travar essa batalha? Ou devo ficar onde eu estou? Senhor, eu devo ir neste lugar? Ou devo retroceder? Nós precisamos perguntar ao Senhor para não fazer o que Davi fez. E dúvida ser gerada no nosso coração. E a gente ir para o lugar errado. Travar batalhas e guerras que não são nossas e que só nos fazem cansar e ficar sobrecarregados. Se coloca de pé, meu amado. Durante essa semana, Deus trouxe ao meu coração um povo que está cansado, que está sobrecarregado, de lutas que um dia travaram, ou que estão travando, ou que um dia poderão travar, e que não são lutas que Deus nos mandou lutar, não são guerras que Deus nos mandou guerrear. Nós não queremos ser amigos do povo inimigo de Deus, amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela presença do teu Santo Espírito. Pai, que nessa noite o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais, que possamos enxergar os caminhos pelo qual nós estamos caminhando, Senhor. E nós queremos perguntar ao Senhor: será, Senhor, que esse é o caminho certo? Será que essa é a decisão certa? Será que essa é a escolha certa que eu devo fazer? Porque eu não quero travar batalhas que o Senhor não mandou travar, eu não quero entrar em guerras que o Senhor não mandou guerrear, Senhor. Nós não queremos perder a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde, a nossa mente, Senhor. Nós não queremos perder para o nosso inimigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Nós não queremos nos perder no meio do caminho. E mesmo aos cansados e sobrecarregados, o Senhor dá força, o Senhor multiplica as forças e o vigor daqueles que não suportam mais carregar os pesos que estão carregando, daqueles que estão perdidos, Senhor, que estão sentados à beira do riacho porque não conseguem mais nadar, Senhor. Renova as forças, Senhor, em nome de Jesus. Abre os olhos daqueles que estão cansados para que possamos ver, Senhor.
para que possamos enxergar se estamos andando num caminho errado, Senhor, um caminho que o Senhor não tem planejado para nós. E nós esperamos, Senhor, no Senhor, porque cremos que o Senhor irá renovar as nossas forças. Pai, graças te damos pela tua palavra, pela tua presença, por cada vida que está aqui, por cada pessoa que está aqui representando a sua família, Senhor. Abençoa em nome de Jesus cada lar, cada família. Abençoa os maridos, as esposas, que sejamos mulheres sábias que edificam o seu lar, homens que sejam cabeça, Senhor, no seu lar, filhos, Senhor, que possam honrar os seus pais. Pai, em nome de Jesus, alcança cada família, entra em cada lar, em cada trabalho, Senhor, em nome de Jesus, que nós, como os teus filhos, possamos alcançar aqueles que não conhecem ainda a Cristo, que o Senhor possa nos dar a oportunidade de pregar o teu evangelho em cada canto, Senhor, para que possamos ver muitas pessoas salvas, porque sabemos que estamos indo de encontro ao fim dos tempos, Senhor, e daqui a pouco não vai mais ter tempo de muitas pessoas ouvirem, mas leva-nos, Senhor, a lugares que o Senhor tem proposto, que já tem planejado no teu coração, para que possamos, Senhor, atingir o coração daqueles que estão necessitados, cansados e sobrecarregados. Usa-nos, Senhor. Usa, Senhor, a nossa boca, usa, Senhor, a nossa casa, usa, Senhor, a nossa vida, para que possamos levar o teu evangelho adiante, Pai. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Acalenta o nosso coração, Senhor, a nossa mente, que muitas vezes está abalada, sobrecarregada com as coisas desse mundo, Senhor, coisas que o Senhor não tem mandado a gente buscar, coisas que o Senhor não tem mandado a gente fazer, Pai. Em nome de Jesus, nos dê o caminho certo, a direção certa, Senhor. A direção certa, porque nós não queremos nos perder no meio do caminho. Nós queremos ser achados em Ti, Senhor, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.